No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre formatos, tipos de imagem e como eles influenciam no seu material gráfico. Lembrando que as nuances do mercado gráfico você aprende com a gente aqui nos canais sociais da Revolução Gráfica. Já quero pedir você para deixar o seu like, tá? Vamos pro vídeo, porque esse vídeo de hoje ele é um pouco mais técnico, tá? E ele vai ajudar você a compreender aí os formatos de imagem. Por que é importante compreender isso? Vamos visualizar cada um dos tipos de imagem, tá? E como eles se comportam na hora de você obter o seu impresso. Vamos lá pro vídeo. Seguinte, não tem como, é muito difícil, não vou dizer que não tem como, né? Porque também não posso bater o martelo, mas é muito difícil você ter impressos 100% isentos de imagem, tá? As imagens, elas fazem parte do mundo da publicidade, tá? E acho que era o chinês que dizia, uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras. E justamente porque as imagens valem mais do que 1000 palavras, é que nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os formatos de imagem e por que eles influenciam e como eles influenciam no seu impresso final, na qualidade do seu material gráfico, tá bom? Então, beleza? Pega essa dica. As imagens, elas estão dentro da publicidade, tá? Elas fazem parte da vida das pessoas. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre produtos fotográficos que está imperdível. Se você ainda não viu, volta aí alguns vídeos aí, visualiza, ou não sei se ele está para frente, vai, avança no tempo, faz alguma coisa, mas visualiza esse vídeo, porque no vídeo eu falei sobre estratégias para vender produtos fotográficos, tá bom? Então, se você der um Google aí, colocar a palavra trends, né? Pesquisar por trends aí, abrir o Google Trends ou qualquer outra plataforma de tendências, tá? De mercado, coloca lá fotografia, imagens, você vai visualizar que a tendência ela é sempre alta, tá? Inclusive tem uma pesquisa aí de social media sobre o impacto das imagens na hora de você produzir as suas peças para as redes sociais, tá bom? Em 2017, 2018, 2019, não lembro qual foi o ano, tá? E se eu lembrar eu coloco aqui, tá? Mas o Facebook lançou uma atualização, onde a atualização do Facebook, ela mostrava que o algoritmo posicionava mais as publicidades, né? As fotos, as imagens, os posts que possuía menos texto e mais imagem, tá? Inclusive a regra dele era a regra dos 3 textos, tá? É um princípio de composição de design, perdão, que permite ali você adequar a sua arte de uma forma que o seu cérebro ele fica ali impactado com aquele design, tá? Vamos falar sobre isso para vídeos mais futuros. Mas isso só para você entender o impacto da fotografia, a tal ponto que o Facebook, tio Mark, ele arrancou o texto e colocou mais foto, mais imagem, para isso valorizar, para que a rede social, Facebook, né, para que a mídia social, Facebook e Instagram, não é válido só para o Facebook, mas para o Instagram também, ela tivesse um impacto mais visual, mais no sentido interpretativo do que puramente leitura, tá bom? Então, essa dica aqui, ela é importante, já vai te fazer entender como utilizar as imagens no seu design gráfico, tá bom? Então, passada aqui a introdução, vamos aos pontos aqui do nosso vídeo, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos lá para a tela, beleza? Ó, formato de imagem, para nós aqui, existem 2 tipos importantes, tá? Para nós no mercado gráfico. Esse aqui é um ponto do vídeo, tá? Os 2 tipos assim que são de suma importância, que é o vetor, tá? E o bitmap, tá bom? Então, vetor e o bitmap. Pega aí essa visão, tá? Que eu vou explicar para vocês aqui a diferença dos 2, tá? Pega aí o papel, caneta e anota, tá? Se não, anota na tábua do seu coração aí, tá? Para você não esquecer nunca mais, beleza? Então, vamos lá. Pegou aí? Então vamos lá, os 2 tipos, tá? O bitmap. O bitmap, se você traduzir a palavra, ela já fica claro, né? O que é? Bitmap é um mapa de bits, tá? Onde esse bit aí, ele é composto, ele é uma unidade, a menor unidade de imagem, tá? Então é como se fosse cada célula da imagem, cada ponto da imagem. E para nós aqui, do design gráfico, nós podemos utilizar algumas medidas para interpretar isso. Mas a mais comum é o pixel, tá? O pixel é uma unidade de medida, tá? Que ela é representada por pontos.
E esses pontos, eles vão formando ali uma trama, tá? Na imagem, vão formando uma trama de forma coordenada, tá? E é isso, no final, você tem uma imagem toda montada. Para ser mais técnico aqui, vamos explicar o que é o bitmap, tá bom? Bitmap, bitmap. Bitmap, já diz, é um mapa de bits, tá? Um mapa de bits. Ela é uma imagem que ela é montada por vários pontos, tá bom? Onde cada pixel, cada ponto dessa imagem, ela tem uma cor segundo as coordenadas X e Y. Então a montagem de uma imagem bitmap, ela vem na horizontal e na vertical. E você tem coordenadas ali, como se fosse um jogo da velha, né? Coordenadas, enfim, outro jogo aí, na Batalha Naval. Acho que é um jogo muito comum que as pessoas utilizam para aprender coordenadas, tá bom? Então, você tem coordenadas ali, eixo X, eixo Y, e aí o computador, para montar as imagens visíveis, né? Tanto para montar as imagens quanto as máquinas gráficas para imprimir essas imagens, ela vai colocando em cada um desses pontos, né? Que aí, por exemplo, ele impresso, ele não tem mais a configuração de pixels, mas sim de pontos, tá? Ou no inglês picas. Enfim, essa configuração, né, de unidade é muito relativa, tá bom? Então é uma unidade que representa um ponto, tá? Então no digital é pixel, e quando você vai para o mundo externo, né, quando você vai para o mundo gráfico, um produto já impresso como esse aqui, né, ele já não tem a configuração mais de pixel. Mas enfim, vamos deixar esses detalhes muito técnicos para depois, beleza? Então, mais uma vez, cada pixel é uma coordenada x, y, em que esse ponto ali ele recebe uma cor, e todo o somar de pontos, né, pixels, ele forma uma imagem geral. É um conjunto que forma uma imagem finalizada, tá? Então, eles formam um esquema de malha. Você tem as linhas, tá? As colunas, tá? Linhas e colunas. E essa trama de pixels, ponto a ponto, forma a imagem composta, tá? Então, assim, é isso. É detalhístico demais que a gente tá falando aqui, mas eu acredito que deu para pegar a visão, tá bom? É isso, beleza? Então, isso é o bitmap. O bitmap, então, é a imagem tramada, e geralmente ela não é editável, tá? Ela é manipulada, tá? Como, por exemplo, no Photoshop você manipula isso, tá bom? A edição dela é limitada e a qualidade dela também é limitada, tá bom? Então, tá claro? Isso aí é o bitmap, um mapa de bits. Agora o vetor. O vetor, ele é diferente de bitmap. Ao invés de ser esse hash, né, esse mapa ponto a ponto que vai formando ali a composição da imagem, o vetor, ele é um tipo de imagem cuja aplicação ele ocorre através de fórmulas matemáticas, tá bom? Então vamos lá. Vamos explicar aqui o que é o vetor. Ele já tem esse nome justamente para lembrar isso, né? Vetor lembra de quê? Lembra de quando você usava lá a matemática, né? Quando você fazia os cálculos de vértices, enfim. Então o vetor é isso, é uma espécie de grandeza matemática, tá? Aplicando aí a matemática, física e outras áreas do cálculo. E aí quem faz isso é o computador, tá? Então o computador ele utiliza formas geométricas. Vamos explicar isso aqui de forma mais técnica, tá? Então vamos lá, o vetor. As formas do vetor, elas são indicadas, tá, por fórmulas matemáticas, e ela não possui pontos, pixels internos. Ela compõe um formato, e esse formato ele pode ser preenchido tanto por cor, né, o seu interior, quanto o seu contorno. Então ela pode ter tanto um preenchimento quanto um contorno, tá? Então o formato do vetor ele é um formato editável e escalável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode manipulá-lo com um programa adequado, tá? Tanto a forma, a composição da forma, quanto os aspectos da forma, a cor, tamanho, borda, né, o contorno, tá? Então, o vetor tem como base, então, uma forma geométrica que é escalável e, entre aspas, editável, compreendida para nós como imagem, mas para o computador como uma forma de cálculos geométricos, tá bom? Então isso é o vetor. De forma técnica, é isso que é o vetor. Não tem uma imagem, tá? Uma imagem, um vetor e um bitmap, eles são diferentes nesses aspectos. Porque o vetor, ele é interpretado pelo computador através de formatos, né, e extensões.
Da mesma forma o bitmap, você tem imagens em bitmap, tá? Que elas são interpretadas por extensões. E quando você monta isso numa peça gráfica, você vai ver a diferença ali na hora de manipulação. Se for para manipular, por exemplo, bitmap, imagens, é melhor o Photoshop. Vetores, é melhor você utilizar o Corel, Draw, tá bom? Então, é só para a gente conseguir compreender. O vetor, você pode dar zoom nele que ele não perde a qualidade. Por quê? Porque o computador ele vai estar fazendo cálculos matemáticos para manter a visualização dele, para manter aquela imagem que é renderizada para você. Só que esses cálculos, cara, são cálculos assim avançados, tá? Que o computador faz em milésimos de segundo, tá? Por que eles são avançados? Porque ele tem que levar em consideração a forma, a cor, o tamanho, vários aspectos de dimensionamento, tá? Mas isso é o vetor. É um formato que é muito indicado para você trabalhar no mercado gráfico, tá bom? É um formato muito indicado, tá? Então, é muito possível você utilizar ele, beleza? Mas para a gente conseguir compreender aqui, isso é o vetor, tá? Então a diferença do bitmap do vetor é isso, que o vetor ele é escalável, ele é editável, ele é manipulável, tá? Ele é editável, perdão. Você aumenta, muda a cor, aumenta e não perde a qualidade, tá? Enquanto os pixels, enquanto o bitmap, não. O bitmap, quanto mais você aumenta, mais exposto fica ali os pixels, os pontos. Isso faz com que a imagem perca a qualidade, tá bom? Então, o vídeo está ficando longo demais aqui só nesses aspectos técnicos. Vamos passar aqui para o computador, tá? Pronto, agora aqui abriu o Corel aqui. Deixa eu só começar aqui. Pronto, então dei um Ctrl N aqui, vou colocar aqui sem tamanho padrão. Sem tamanho padrão, beleza, só pra gente... Pronto, tá aqui a visão. Então beleza, vamos lá. Agora nós vamos para os formatos das imagens, tá? E esse é o ponto 2 do nosso vídeo aqui. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou pegando um aqui, um a um, e vou soltando aqui para você visualizar, tá? O primeiro formato que a gente tem aqui, então, é o PNG. Tá até meio sem qualidade essa imagem aqui. Pegou onde? Peguei na internet aí. Pesquisei lá e peguei na internet. Vou ficar montando do zero? Não, vou não. Só para gravar um vídeo aqui não faz nem sentido ficar montando do zero. Mas você vai montar do zero, tá? Quando você for fazer aí as suas artes, tá bom? Então, primeira coisa aí, primeiro formato de imagem aí é o PNG. Que é esse camarada bonito aí. A principal indicativa que a gente tem de uma imagem em PNG é que ela é uma imagem sem fundo. Igual você tá vendo ali, ó. Ela é uma imagem sem fundo, tá bom? Então, o PNG, ele tem essa característica de imagem sem fundo e já é dele, tá? Já é dele. Você pode ter o PNG tanto com fundo, né? Quanto PNG sem fundo, tá? Então é um formato de imagem muito dinâmico. Não é o único formato que você tem sem fundo, tá? Mas é um formato de imagem muito utilizado. É um formato escalável. É um formato que você consegue trabalhar imagens com alta qualidade, tá? Com alta qualidade. Esse aí, então, é o PNG, tá bom? Então, ele tem a capacidade de você conseguir utilizá-lo, tá? Sem comprometer a sua arte, tá? Porque você consegue colocar vários elementos dentro aí de uma arte e esses elementos estarem sobrepostos conforme você faz a arte, porque o PNG ele tem essa característica de ser uma imagem de qualidade, tá? De maior qualidade. Então, do aspecto, inclusive, de memória, ela ocupa mais espaço de memória do que alguns outros formatos, inclusive do que o JPEG, tá? Então, ele é um arquivo que você tende assim, a manter uma certa qualidade com ele, tá bom? Então, é um arquivo que, uma extensão, um formato de arquivo que você consegue manter a qualidade com ele, tá bom? Então, beleza, tá? O PNG, então, é esse formato de imagem, tá? Então, PNG, ele é uma sigla, tá? É uma sigla Portable Network Graphics, tá? É isso, em inglês. Geralmente é utilizado mais para web, tá? Mais utilizado para web. Então, ele é um formato que ele não se compromete a ser salvado várias vezes, tá? É uma característica muito importante do PNG. Você vai salvando e ele não perde essa qualidade, tá? Então, ele tem um poder ali de manter esse aspecto, tá? Manter esse aspecto de qualidade, mesmo quando ele é salvo várias vezes. É um formato indicado para você trabalhar. Inclusive, quando você trabalha no Canva, por padrão, o Canva ele já salva em PNG, que isso mantém a imagem com qualidade, tá bom? É uma imagem que, em comparação com o JPEG, por exemplo, você pode aumentar ela sem que a perda de qualidade seja tão grande, tá? Mas também é um formato que, na hora de você fazer a renderização, tende a pesar um pouco mais, beleza? Então, esse aí é o PNG. Próximo, então,
que nós vamos falar aqui nós já antecipamos ele, que é o JPEG. Cadê o Corel aqui? É o JPEG, tá? Então, JPEG ou JPG. Essa é uma extensão de arquivo que você vai trabalhar. Essa extensão, geralmente, tá? Geralmente, ela tem uma perda de qualidade, tá? Ela pode aparecer nesses dois formatos. Na verdade, vai mais de um formato, tá? JPEG ou JPG. Na hora de você trabalhar, é diferente do PNG, tá? O PNG é apenas PNG. A extensão do arquivo do JPEG, ele pode aparecer tanto como JPEG, tá? Quanto JPG ou ainda outros formatos, tá bom? Ou ainda outros formatos. Inclusive o WhatsApp costuma trabalhar com JPEG ou JPG, mas é um formato um pouco até mais complicado, se eu não estou enganado, até em maiúsculo. Não vem ao caso até maiúsculo. Isso compromete o seu arquivo na hora de você trabalhar, tá? A extensão exata, porque alguns programas não conseguem compreender o JPEG maiúsculo ou o JPEG diferente do JPG, tá bom? Isso aqui é importante, tá? Esse aqui é um tipo de arquivo mais compacto. Essa é a característica do JPEG, tá? É um arquivo um arquivo mais compacto, tá? Também é uma sigla, tá? Join Photographic, eu acho que, enfim, Experts Group, é o agrupamento. Eu não falo inglês, é complicado, né? Eu não lembro nem de cabeça, pra falar a verdade aqui, mas enfim. Ele é um grupo de pixels, né? Um grupo de pixels. Para ser mais exato, ele é isso, tá? Para especialistas fotográficos, é isso. O significado da sigla JPG, tá? Ele é um dos formatos mais populares, tá? Ele é muito utilizado pela facilidade que ele tem de carregar o arquivo, pela leveza que ele tem. Ele é um arquivo que, assim, sempre que você manipula ele, você vai perder na qualidade. Vai utilizando, ele tende a perder a qualidade. Por exemplo, o fotógrafo ele tira uma foto com a câmera dele, então a qualidade, né? Geralmente, o tamanho das imagens, né, é de mais de 4.000 pixels. Você vai mexendo, mesmo que você mantenha um tamanho, ele vai diminuindo ali a qualidade. Se você estiver trabalhando com o JPEG, tá? Ou JPG, tá? Então, é muito popular, é utilizado muito em sites pela leveza que ele tem, tá? Tá? Mas ele compromete muito a qualidade da imagem. É um tipo de imagem que quando você aumenta, manipula, ele vai tendendo a perder ali a qualidade, tá bom? Então, vou até colocar aqui a sigla, o que significa, tá? Para vocês aqui. Cadê o Corel? Tá? A sigla JPEG significa isso aí, ó. Pronto, tá doido. Joint Photographic Experts Group. Enfim, é isso aí, tá? É isso aí. É difícil, você tá doido? Vamos traduzir em português. Grupo, conjunto, especialistas fotográficos. É isso aí, tá bom? Então, o segundo formato aí é o JPEG, tá? O JPEG é muito utilizado. Toma cuidado na hora de utilizar a JPEG, tá? Toma muito cuidado. Toma também muito cuidado na hora de você fazer a conversão de JPEG para PNG. Às vezes vai cortar o fundo de uma imagem Photoshop, tá? E essa conversão, mesmo que você vai trabalhar com PNG, ela tende ali a diminuir um pouco da qualidade. Vou passar mais rápido pelos outros formatos aqui, beleza? O próximo aqui é muito conhecido. É o GIF, tá? É o GIF. Beleza? Vou deixar aqui salvo aqui, ó. Vou deixar salvo aqui. Pronto. GIF. Essa imagem aqui, esse formato de imagem, ele é conhecido por ser um formato que recebe animação. Ele não é vídeo, mas tem animação. Ele possui movimento, tá? Mas não é vídeo, tá? Então, a principal característica do GIF é isso, tá? É permitir receber ali movimentos e ser diferente de vídeo. Alguns sites costumam utilizar o GIF em função do vídeo pela leveza, para carregar ele. Ele não é um formato leve, tá? Ele é um formato pesado. Inclusive, ele tem essa questão de limitação por pixel, né? De 256 cores, tá? 256 cores, que é aquele formato, né, do RGB, tá? 256 possibilidades ali de você formalizar as cores, tá? Então, ele tem essa possibilidade, tá? É bom, você pode trabalhar o GIF, se você trabalhar no Photoshop, por exemplo, você pode trabalhar até com 128 cores, tá? Mas geralmente é 256 cores que você trabalha
se tiver muito técnico, não tem como ficar dando detalhes aqui não, tá? Mas você trabalha geralmente com esse formato, tá? O GIF, ele é um formato bom, tá? Você transmite ali a emoção com ele por causa do movimento que ele tem. Ele é um formato que também aceita imagens sem fundo, tá? Então, além do PNG, o GIF também aceita imagens sem fundo. E a principal característica é essa capacidade que ele tem de motion, né? De movimento, beleza? Então, é um formato muito pesado, tá? Muito pesado mesmo. Se eu não me engano, a tradução dele aí é formato, o I ali é de interação, tá? Acho que é de interação, mudança e gráfico, gel de gráfico. Então, é isso que significa o GIF, tá bom? Até porque não tem nem muito sentido ficar traduzindo essas siglas não, porque a gente não usa essas siglas não, tá? Mas eu vou colocar para vocês aqui, tá? Aqui o GIF. Aqui, ó. Ó, GIF significa isso aqui, ó. Vou tirar daqui para ficar melhor para a gente visualizar. Então aí. Ah não, é intercâmbio, ó. Intercâmbio. Interchange. É intercâmbio. Tá? Então ele é um formato de intercâmbio. Formato gráfico de intercâmbio, tá? Então, ele é, na verdade, gente, ele é sequência de imagens, tá? Ele não é um motion, não. Ele é uma sequência de imagens que causa essa ilusão de movimento. Inclusive no Photoshop você consegue fazer GIFs. Você faz muito, Douglas? Faço bastante, tá bom? Próximo formato de imagem aqui, então, é um formato assim menos comum, tá? É um formato mais antigo, tá? Uma das extensões mais antigas, que é o bitmap, tá? Ele é dado aí pelo BMP. E esse formato aqui, cara, é um formato que, assim, mais utilizado na antiguidade, sim, né? Mas antigamente utilizado nos primórdios aí, nos primórdios, na verdade, da computação, realmente, nos primórdios, tá? Tanto é que a tipagem hoje de arquivos ela é categorizada, quase que não sai, pelo bitmap e pelo vetor, tá? Então, os primórdios aí, inclusive quando você vinha lá no Windows, era muito comum você ter imagens com a extensão BMP. Utiliza-se até hoje? Utiliza-se, tá? Utiliza-se muito até hoje, tá? Ele é diferente do JPEG no sentido de que ele não é comprimido, tá? Ele não tem esse aspecto de compreensão de imagem, tá? Então, ele é suportado em várias plataformas, tá? Mas a maioria prefere utilizar o JPEG ou o PNG, tá? Então, ele é adequado para projetos de impressão e não é indicado para você utilizar em projetos digitais, como sites, redes sociais, tá bom? As redes sociais, inclusive, se você tentar subir um bitmap, acho que ela não consegue interpretar, vai dizer que o formato de imagem ele não é aceito, tá? Então ele tem esse aspecto de ser similar ao JPEG, só que sem esse aspecto de compreensão, tá? De compreensão. Bitmap é a tradução aí, na verdade, uma sigla para BMP, é uma sigla para bitmap, tá bom? Então mapa de bits aí, tá? Então joga ele aí no Corel, no Photoshop, eles vão conseguir, no Illustrator, eles vão conseguir interpretar. Mas redes sociais, formato digital design não vão conseguir compreender. Inclusive editores de vídeo, alguns editores de vídeo modernos não conseguem compreender o formato BMP, o formato bitmap, tá bom? Vamos pro próximo aí, tá? Vamos pro próximo. Formato EPS. Quem gosta desse formato aí é pessoal que vem da Adobe, né? Da família da Adobe, tá? Esse formato aí, Encapsulated PostScript, se não me engano. Eu vou colocar aqui a tradução para vocês. É um formato que foi criado pela Adobe, tá? Que posteriormente ele foi substituído pelo PDF, tá? É um formato que você costumava se finalizar ele, né? Finalizar os arquivos nesse formato aí. Ele tem essa configuração de manter os aspectos ali do seu arquivo gráfico, tá? Com limitações, tá? Então, vou até colocar aqui a tradução para vocês, tá? Ele é usado para você manter os elementos gráficos dentro dele, tá? Então você faz um arquivo aqui, igual eu tô aqui no CorelDRAW. Você faz o arquivo, aí você finaliza Encapsulated PostScript, é isso mesmo, tá? É um formato encapsulado. Você monta o seu arquivo aqui, então ele está editável aqui. Você exporta ele em EPS.
e ele vai manter essas configurações. Só que ele é muito limitado, igual por exemplo, ele não interpreta um gradiente, tá? Ele não interpreta efeitos, tá? Ele tem dificuldade na interpretação dos efeitos, tá? Então esse é o problema dele e logo ele foi substituído pelo PDF, que nós vamos falar dele mais à frente, tá? Tem outros formatos de imagem aí também, como o TIFF, que é muito comum utilizado no meu gráfico, tá? Mas nós não utilizamos ele aqui na Revolução Gráfica não, tá? Mas muitas gráficas aqui, inclusive da minha cidade, têm preferência de fazer as impressões utilizando o TIFF, tá? Mas vamos lá, vamos passar para outra aqui. Inclusive eu acho que eu nem coloquei para falar sobre o TIFF aqui, porque é muito formato de imagem mesmo. Então aqui o SVG, tá? O SVG é um formato mais moderno, tá? Um formato mais moderno. Ele é um formato que ele já tem esse aspecto semelhante ao EPS, um aspecto mais vetorial, tá? Então ele não se baseia em pontos, tá? Ele não se baseia em pixels, ele se baseia em cálculos matemáticos para manter as formas dentro do arquivo, tá? É um formato, por ele ser vetorial, ele é escalável, então você joga ele no arquivo, você joga ele no programa, um arquivo com a extensão SVG, você joga ele, você jogou ele, se ele já tiver no padrão de cores sem MY local RGB, você muda ou não muda conforme a sua configuração, você pode aumentar, você pode diminuir sem a perda da qualidade, por ele ser um formato que mantém a configuração vetorial. Entende a dica? Então o SVG é um formato mais moderno, tá? Mais moderno e que permite você fazer a escalabilidade do seu arquivo, tá? Então é um formato que utiliza ali matemática para descrever as formas dele. Como eu falei no início do vídeo, que é um vetor, tá? Então ele vai descrever formas, linhas, formatos geográficos, né? Em vez de pixels, tá bom? Em vez de pixels. Então ele é amplamente utilizado aí, principalmente para ícones, né? Dentro do site você utiliza tanto no gráfico quanto no digital. Utilizado para exprimir logotipo, né? Para representar logotipos. Então é um formato muito comum, formato moderno, tá? Então ele é um formato moderno, extremamente versátil, tá? Um formato versátil porque você utiliza no gráfico, você utiliza no digital, tá? Então eu vou colocar aqui a tradução dele, que significa, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui SVG. Inclusive ele muitas vezes é interpretado como arquivo de texto, tá? E por ser baseado em cálculos, né, numéricos e não em pixels, em tramas de pixel, ele acaba sendo um arquivo mais leve do que alguns outros formatos, tá bom? Então ele é esse vetor gráfico escalável, tá? Vetor gráfico escalável, beleza? Então próximo. Falei sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último agora então que nós iremos falar é o mais comum, tá? Que é o PDF, tá? O PDF, que é um formato portátil, tá? De documentos. Formato portátil de documentos. Esse cara aqui é um dos formatos mais utilizados no meio gráfico, tá? É um dos mais utilizados no meio gráfico, formato portátil, tá? É o documento em formato portátil, tá? O que ele é? Qual que é a grande diferença dele? Tá? É um formato mais moderno, tá? Em que as imagens, os elementos gráficos, eles conseguem ter uma renderização final sem perder ali as configurações. O PDF ele é positivo porque você fecha o seu arquivo e ele consegue, na maioria das vezes, fazer essa comunicação entre softwares, tá? Então, ele veio para substituir o TIFF, tá? Que é um formato de imagem que eu não vou falar aqui, mas é muito comum utilizado em gráficas, tá? E veio substituir o EPS, tá? Por quê? Porque agora o PDF consegue manter, por exemplo, o formato de texto, consegue manter dentro dele o próprio bitmap, consegue manter dentro dele formatos de efeitos, né? Igual gradiente, sombra, esse tipo de coisa, tá? É claro que um bom arquivo final, quando ele é fechado, tá? Do ponto de vista gráfico, ele não fica esses efeitos não ficam editáveis não, tá? Todos eles têm que ser convertidos em assunto para outro vídeo. E o PDF é o formato mais utilizado dentro
dentro aí do mundo gráfico, tá? É um dos mais utilizados. Porém, ele tem essa característica, tanto característica de exportação, quanto essa característica final, tá? De arquivo final, quanto de interpretação. Então, o navegador interpreta o PDF, o seu celular interpreta o PDF, tá? Em diversos formatos, utilizando o sistema operacional Windows, Mac, Linux, vão interpretar o PDF. Ele é um formato mundial, tá? Formato assim, internacional. O uso dele é muito poderoso e é o formato que nós recomendamos utilizar aqui na Revolução Gráfica, tá? Se você for fazer o seu arquivo, imprimir com a gente, utilize o PDF, tá? Utilizei esse formato aqui porque a maioria dos programas, tá? Se não todos os programas que trabalham com design gráfico, eles exportam em PDF. Algumas vezes, dependendo do tamanho do seu arquivo, a exportação em PDF dele vai ficar maior do que o arquivo editável. É comum isso acontecer, tá? É comum. Mas o PDF ele é muito portátil, tá? Ele é muito versátil, essa é a palavra certa, porque ele permite você trabalhar ali com a sua arte, exportar, ser interpretável e, cara, essa característica dele é positiva demais, tá? Você imprimir ele direto, tá? É possível você imprimir o seu arquivo, né? Fazer o impresso final direto de um leitor de PDF. Ele tem essa característica, tá? De você abrir o PDF e dali mesmo você já imprimir ele, já fazer o produto gráfico final. Tá? Então o PDF é o formato, assim, de todos que nós falamos aqui, o formato mais ideal para você trabalhar no mundo gráfico, tá? Formato mais ideal. Algumas empresas podem querer que você trabalhe ali com o TIFF, outras que você trabalha com PNG, tá? Algumas podem até preferir EPS, embora o EPS ele tenha essa característica de ser um formato de arquivo que você perde algumas configurações. Quando você baixa alguma coisa na internet que é EPS, se você arrastar ele, por exemplo, o CorelDRAW, muitas vezes o CorelDRAW não consegue interpretar. Já o Illustrator interpreta porque o EPS foi criado pela Adobe, né? Então as bases de interpretação desse formato de arquivo já está incluído dentro da Adobe. Mas até o Photoshop tem problema, às vezes, de você importar o EPS, tá? Até o Photoshop, tá bom? Agora, o PNG, JPEG, GIF são formatos assim, universais de imagem, tá? De bitmap que você consegue trabalhar numa boa. O SVG, o PDF, o EPS, tá? Ele vai ter essa característica mais vetorial. Embora o PDF de todos seja o mais versátil. Por quê? Se você pegar uma imagem, fotógrafo, tirou uma foto, editou a foto ali no Photoshop, tá só a imagem que ele editou, ele finalizou, tá só a imagem, bitmap, ele consegue salvar como PDF, subir no site da gráfica e pedir um produto fotográfico, por exemplo, uma Revolução Gráfica, por exemplo, tá? Então o PDF de todos aqui é o mais versátil, é o mais utilizado, é o que eu mais indico vocês trabalharem, tá? Então, além desses formatos aqui, existem outros, tá? Existem outros. Então você tem ali, igual eu falei anteriormente, o TIFF, tá? O TIFF. Você tem os formatos, né? Próprio dos programas, né? Igual o CDR, que é o formato CorelDRAW, AI, formato do Illustrator, PSD. Tudo isso são formatos de imagem, tá? Que são interpretados pelos programas pelo computador, tá? Você tem um outro formato que é muito comum, que é o WebP. Cara, esse formato é muito poderoso. Você trabalha com o JPEG ou com o PNG para site, só que de uma forma muito mais leve. Ele faz um esquema de vetorização, é muito da hora isso aqui, esse formato, tá? Cara, tem outros formatos aí, são muitos formatos de imagem, né? Mas eu acho que esses aqui deu pra gente ter uma noção de como que eles funcionam, tá? Tem outros aí, se você lembrar de mais algum, coloca nos comentários, tá? Mas deu pra gente entender aqui os formatos de imagem e os tipos, como que a gente trabalha, tá? Então, PNG, JPEG, GIF, bitmap, EPS, SVG, PDF, além dos outros formatos que eu não falei aqui, que são muitos, tá bom? Então, pra gente encerrar aqui o vídeo, já tá ficando muito longo, eu quero passar aqui algumas informações válidas sobre os formatos de imagem, tá? Na hora de você escolher o formato de imagem é muito importante, caso você ainda tenha dúvida na hora de você salvar, tá? Quais são as recomendações que você passa, Douglas? Vou voltar aqui para a tela para ficar melhor.
Vou voltar aqui agora, aqui, ó. Quais são as recomendações que você passa? Vou voltar aqui para o Corel. Na hora de eu trabalhar com o formato de imagem. Se você for trabalhar site, tá? Se for trabalhar para site, eu recomendo que você trabalhe o PNG, tá? Por exemplo, logotipo geralmente é PNG ou JPEG. Se você tiver imagens muito grandes, background, formatos de cabeçalho de site, tá? Lá do seu site, cabeçalho, background, utilize o JPEG, porque o JPEG ele é um formato muito mais leve, tá? Ele já é um formato compacto, ele já tem essa configuração de ser compacto, tá? Se você for trabalhar animações no seu site, em vez de você subir vídeo ou incorporar vídeo do YouTube, você pode utilizar o GIF, tá? Pode utilizar o GIF. O bitmap, eu acho que sim, o uso dele vai ser muito incomum, dificilmente você vai utilizar ele, tá? O EPS também é muito difícil de utilizar, então você pode, assim, esquecer, honestamente, tá? O SVG é muito difícil também utilizar, tá? Então são situações mais específicas e o PDF. Então vamos lá. No formato gráfico, tá? No formato gráfico, o que eu mais recomendo você utilizar é o PDF. Pela versatilidade que ele tem, tá? É um formato não tão leve, tá? Ele pode ou não ser leve, mas é um formato, cara, que, mano, você usa ele para tudo, tá? Então, fez um arquivo no CorelDRAW, no Illustrator, no Photoshop, fotográfico, gráfico, exporta em PDF, sobe no site da gráfica, vai interpretar. Se tiver bem finalizado o arquivo, não vai ter problema nenhum na hora de imprimir, tá bom? Mantém a qualidade, então ele tem essa característica de não perda de qualidade, tá bom? Trabalhar para imagens, para site, redes sociais, recomendo que você trabalhe com PNG, tá? Recomendo que você trabalhe com PNG, não recomendo que você trabalhe com JPEG, porque o PNG ele tem essa característica de você finalizar, então você pega um arquivo lá para redes sociais, no Instagram, 1080 por 1080, ou você trabalha 2000 por 2000, 3000 por 3000, você solta lá no Instagram, cara, vai manter ali a qualidade, tá? O PNG é o mais indicado, é o formato padrão que o Canva ele exporta, tá bom? Já é o formato padrão. Site, recomendo que você trabalhe o JPEG, tá? Por ele ter uma composição mais compacta, beleza? Então, mexeu demais, perde a qualidade, tá? Inclusive tem alguns sites aí na internet que faz a compressão de JPEG, tá? Ele perde, mesmo que perde pouco, mas ele perde qualidade. Mexeu, perdeu qualidade, tá? Mexeu, perdeu qualidade. É um formato bom de trabalhar, de manipular, de se mandar, enviar, mas é um formato que tem essa característica de ser um formato mais compacto e com perda de qualidade, tá bom? O GIF, se você tiver que fazer um upload de um vídeo no site, faz, ou você incorpora, ou utiliza o GIF, em vez de utilizar o próprio vídeo, porque o vídeo tem uma extensão e um uso de memória muito pesado, tá? Tamanho de arquivo muito pesado. O GIF, então, é melhor do que o vídeo. E ele tem a característica de ser também um formato de imagem que não tem fundo, tá? Diferente do JPEG, que é um formato com fundo, tá? Fez uma imagem sem fundo no CorelDRAW, no Photoshop, exportou com o JPEG, por padrão ele vai ficar com fundo branco. Por padrão, tá bom? Porque o JPEG é uma extensão com formato de fundo. Tem algumas tecnologias aí que mantêm o JPEG sem fundo, mas fica um trem muito ridículo, tá? Bitmap, dificilmente você vai utilizar. EPS, pode utilizar, é comum você utilizar no Illustrator, família da Adobe, tá? O CorelDRAW, na hora de exportar, ele já dá um problema de você exportar no EPS, mas consegue, tá? Algumas gráficas aceitam esse formato aqui, outras preferem um TIFF, principalmente para adesivo, algumas gráficas gostam de imprimir adesivo em TIFF, tá? Mas é um formato menos comum de você utilizar. SVG é um formato muito dinâmico, mas dificilmente você vai utilizar. E o PDF, que é o formato mais adequado para você utilizar, tá bom? PDF você não vai utilizar ele, por exemplo, para internet, para site, para redes sociais. Para redes sociais é preferível que você utilize o PNG ou JPEG para sites, tá bom? Mas o PDF para gráfica é o melhor formato que você pode trabalhar por ele ser universal, tá? Ou o TIFF, ou o CDR, ou o .ai, né? Que é da Illustrator, ou o PSD. E para imagens, tá? Na internet você pode utilizar o formato WebP. Beleza? Então, são esses os formatos aí. O vídeo já está ficando muito longo. Sempre que eu vim para a tela do computador acaba demorando mais. Mas eu acho que deu para você pegar aí os formatos de imagem com suas características e como que você trabalha esses formatos aí.
Lembrando que assim, existem outros formatos e conhecer os formatos, mesmo como eu estou passando aqui de uma forma mais rápida no vídeo, já vai permitir você identificar a forma como você vai trabalhar. Porque, por exemplo, um cliente seu pode mandar para você, por alguma razão, uma imagem no formato WebP, uma imagem no formato EPS. E aí, como que você vai fazer? Você tem que aprender a manipular esses formatos. Entendendo os formatos, já consegue compreender. Por exemplo, suponhamos que você vai fazer, seu cliente fala, não, já tem um cartão pronto aqui, só imprime para mim. Aí você vai subir ele direto no site e ele está no formato EPS, da BO. Não faz isso. Pega o seu arquivo, joga dentro do Corel, joga dentro do Illustrator, manipula ele, altera ele, né? Obedecendo ao que o seu cliente mandou, exporta em PDF e aí acabou o problema, tá bom? Então entender o formato de imagem é muito positivo. Outra coisa, tá? É muito comum, isso aqui é muito comum, tá? O seu cliente, ele já tem uma arte pronta aqui, aí te manda a arte em PNG, tá? E aí você fala, a arte já está pronta, só vou imprimir. Só que na hora que você joga ele dentro do Corel, por exemplo, um cartão que ele tem 91 por 51, é comum se jogar dentro do Corel e ele tá fora do tamanho. E ele, ao invés de estar 91 por 51 milímetros, ele está com 92,50 por 50, ele está com 49 por 50, 49 por 89, tá? Então, toma cuidado, tá? Não pega direto ali o formato, o arquivo do seu cliente e já joga no site da gráfica, não. Pega o arquivo, joga dentro de um programa de edição gráfica, faz ali a manipulação, depois exporta para PDF, que é esse PDF você tem essa garantia de que o que você fez no editável, ele vai estar no arquivo renderizado final, .pdf, tá bom? Então, pega essa dica aqui, um vídeo um pouco mais técnico, tá? Mas que é útil para você trabalhar com o design gráfico, tá bom? Douglas, quero trabalhar com a venda gráfica. O que você me recomenda? Primeiramente, eu recomendo você seguir a gente, tá? Porque eu acho que não tem canal assim no Instagram, no YouTube, que fala sobre a venda gráfica como a gente tem falado aqui. Segunda coisa, conhece a nossa formação. A formação nossa permite você trabalhar como design gráfico e faturar. Aprender a trabalhar como design gráfico e fatura. Não só como design gráfico. Tem muito design gráfico aí que não fatura nada. A gente já ensina você a lucrar com o seu talento, tá bom? E conheça nosso site. A Revolução Gráfica permite você ter acesso a milhares de produtos, tá? Com preço acessível, você coloca a margem, tá? Margem. Preço não é tão relevante quanto a qualidade que a gente tem, beleza? A gente tem qualidade, você pode brigar por margem, tá bom? E você imprime seus produtos, vende para o seu cliente, tá? Coloca a sua margem, o lucro é todo seu, beleza? Então, tipos e formatos de arquivo, você aprendeu aqui nesse vídeo, tá? Mais informações sobre como ganhar dinheiro como design gráfico nos nossos canais. Assina, curte, comenta, faça parte dessa comunidade que vai revolucionar ou já tem revolucionado o Brasil. Obrigado pela sua atenção, valeu e tchau, tchau!